Que pausa. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Um abraço para todos. Bem-vindos à nossa aula dessa semana. Nossa aula sobre comunidade, sociedade. Primeiramente, vamos falar de comunidade. O que é uma comunidade? Comunidade é o conjunto de pessoas que se organizam sobre o mesmo conjunto de normas, geralmente vivem no mesmo local, sob o mesmo governo ou compartilham do mesmo legado cultural e histórico. Então esse é o conceito de comunidade. Então esse conjunto de pessoas que se organizam para uma vivência comum e aí se constrói juntas um conjunto de normas, um conjunto de leis, e geralmente vive no mesmo local. Isso é uma comunidade, é o conceito de comunidade. As comunidades elas podem se dividir em comunidades regionais, indígenas, tribais, vários tipos de comunidades existentes no nosso Brasil, afora, mas principalmente a comunidade local, porque essa comunidade local são os pequenos vilarejos, Nós temos aí no Brasil, talvez uma das mais conhecidas, os ribeirinhos, principalmente na parte da reserva amazônica. E aí eles têm um legado e eles compartilham um legado cultural, histórico, que eles tratam e tragam e fazem questão de preservar aí dos seus antepassados, e ele perpassa por anos e anos esse legado. Esse legado ele tem também um isolamento. Essas comunidades costumam se viver um pouco afastadas da sociedade moderna. Muitas vezes por necessidade, outras vezes por escolha, para que a sua cultura, para que a sua, digamos assim, a sua história não se misture, não seja apagada, seja esquecida. Então esse isolamento dos seres humanos, ele é incapaz de desenvolver suas potencialidades intelectuais. Torna-se considerados, talvez, assim, uma linguagem um pouco pesada, selvagens, animal da floresta. E assim, muitos vivem, Vivem aí as suas vidas isoladas da modernidade, isolada da sociedade moderna. Então essa cultura, social, de vivenciar as realidades dentro do seu espaço, onde vive, faz com que as sociedades, as crianças criadas nesses ambientes, sejam crianças com conceitos diferentes daquelas crianças criadas na sociedade moderna, nas grandes cidades. Exatamente isso, talvez seja a magia que nós podemos observar, que essas pequenas comunidades, as comunidades, elas conseguem sobressair em muitas áreas, especialmente na parte de cultura, na parte de cultura religiosa, na sua organização social, nos seus conceitos de meio ambiente, nos conceitos e na prática ambiental, não só nos conceitos, mas na prática da preservação ambiental e em outros. Por outro lado, nós temos aí a sociedade, o conceito de sociedade, que é o agrupamento de indivíduos entre os quais se estabelecem relações econômicas, políticas e culturais. Então a sociedade ela tem essa característica de ser um agrupamento maior de indivíduos, se organizarem em cidades, As sociedades ela tem uma abrangência bem maior. E numa sociedade existe a unidade de língua, de cultura, de seus membros obedecem às leis, costumes, tradições. Tradições essas que são unidas por objetivos que interessam no conjunto ou classes que predominam. Então, numa sociedade, por exemplo, capitalista, a cultura do trabalho, a valorização do trabalho, da relação de mercado, da comércio, compra e venda, ela é bem mais forte do que uma sociedade comunitária, do que dentro de uma comunidade, onde ainda se cultua, talvez, alguns sistemas que são chamados sistemas de trocas de mercadorias, e não de compra e venda. A ideia de sociedade, ela pressupõe um contexto de relações humanas, na qual ocorre interdependência entre todos e cada um de seus componentes, que subsiste tanto pelo caráter unitário das funções que cada membro desempenha, como pela interiorização das normas de comportamento e valores culturais dominantes em cada comunidade. Então este é um conceito, tá? É um conceito que está presente aí no texto,
que eu já passei anteriormente para vocês. E nós podemos aferir daí que toda a humanidade pode ser considerada como uma única sociedade. Então, a raça humana, toda a humanidade, ela pode ser considerada como uma única humanidade, uma única sociedade. Sendo no sentido sociológico, fala-se que a sociedade como um sistema funcional abstrato, sem identificação, como um país ou cultura determinados, certo? Então, forma o plural sociedade antiga, medieval, moderna e etc. No espaço sociedade americana, mexicana, japonesa, brasileira. Então esses são os conceitos. Nós podemos dizer que nós temos a sociedade brasileira, a sociedade americana, sociedade francesa, inglesa e assim por diante. Certo? Do mais, pessoal, um grande abraço para vocês. Estou à disposição de vocês no nosso e-mail, através do e-mail, para perguntas, questionamentos, que vocês possam aí, quem tiver dúvidas, tiver com dificuldades na compreensão aí do vídeo, na compreensão do nosso texto, pode mandar lá perguntas, que eu terei o maior prazer de estar respondendo para vocês. E até bom que eu manda lá um bom dia, professor, tudo bem? Vamos manter esse contato durante este período, que é importante para que nós possamos continuar aí os nossos trabalhos, vocês estudando, nós professores tentando aí dar o maior apoio para vocês, certo? Um grande abraço para vocês, nos vemos na próxima aula.